Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito dos cuidadores que confundem o seu espaço de trabalho. Às vezes não é nem na maldade, nem percebe que está confundindo. Por quê? Durante a convivência com o idoso, você vai se apegando com a família, com o idoso, e você vai fazendo coisas, tipo assim, que não é legal. Que a própria família de estar acostumada com você também não percebe. Mas outras pessoas que vêm de fora percebem e fica chato também. Você vai dar banho no idoso. Você tem o costume de levar... conforme você está muito tempo ali na casa do idoso, você tem o costume de levar uma bermuda, um chinelo, para não precisar ficar molhando a barra da calça, molhando o sapato, essas coisas. Porque dependendo do banho que você vai dar, um banho de aspersão, em uma cadeira de banho, a água vai bater no cliente e vai espirrar em você. Isso daí é inevitável. Então, dependendo da residência que você está indo já há muito tempo, você leva um chinelo, uma bermuda para poder dar banho no cliente. Isso daí eu mesmo faço. Normal. Mas terminou o banho, você se troca, coloca a sua calça ou seu sapato. Não. Tem cuidador que já vai trabalhar na casa do cliente, já fica o dia inteiro ali sentado, de bermuda, precisa correr para um socorro, vai de bermuda, chinelo. Outra coisa, se sente tão em casa que já chega ligando a televisão enquanto que o idoso está deitado, dormindo, descansando. Deixa de fazer alguns afazeres que seria comum, como separar o medicamento, ver se tem fralda, roupa de cama, se essa pessoa é acamada, suja muita roupa de cama. Você tem que observar tudo isso. Se tem uma roupa de cama já preparada, se acontecer alguma coisa. De molhar, de sujar. Então o cuidador tem que estar esperto nisso. Mas não, conforme se apega muito, se acostuma muito com a situação, o cuidador deixa de ver essas coisas. E, depois eu vejo. Isso daí tem bastante. Outra coisa também, o idoso vai dormir, ele dorme do lado. Se acostumou com a situação. Aí chega um parente lá de fora, vê vocês dois dormindo, o cliente e o cuidador dormindo. Isso daí acontece bastante. O cuidador já começa a falar não para as coisas. A família precisa do cuidador e ele começa a falar não. Porque já viu o jeito da família, já se sente que não vai ser mandado embora, então ele começa a falar não. Começa a ficar folgado, vamos dizer assim. Então tem coisas assim que não pode misturar, não pode confundir. Outra coisa também, fica mexendo no celular, deixa o idoso do lado e fica mexendo no celular. Enquanto que daria para levar o idoso numa praça, ele está ali conversando, ou até mesmo estudando alguma coisa, ou tentando arrumar outro emprego também, na cara do idoso ali. Começa a reclamar dali. Então, o cuidador tem que se pôr. Todos os clientes são importantes. Todos os clientes merecem uma atenção. Então, você não mora aí nessa casa. Começa a dar palpite que não tem nada a ver com o seu serviço. Começa a escolher lugar para levar o idoso. Não, não é assim que funciona. O cuidador tem que se pôr no lugar dele. O cuidador começa a ver o que quer almoçar, começa a almoçar na casa do idoso. Não é assim que funciona. Então, tem cuidador que pensa que está na própria casa. E não é assim que funciona. Isso daí começa, vamos dizer assim, queima até a profissão. Aí esse cuidador aí, depois de tudo isso, se enche ainda dali,
bota a culpa na família. Então, aí o cuidador se enche do serviço ali, ou arruma alguma coisa um pouco melhor, que vai pagar um pouco melhor, aí sai do serviço. Aí começa a botar a culpa na família e no cliente. Mas só que ninguém vê que foi o cuidador que se tornou folgado. Mas ele vai tentar fazer a mesma coisa no outro lugar. E não vai conseguir. Por quê? Ali ele foi se tornando, ele foi se adaptando à casa. E ao mesmo tempo, às vezes nem ele percebeu que ele foi ficando folgado. Que acontece isso. Você está tanto tempo numa residência, tanto tempo, que você se sente que mora ali. Então é diferente. Tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Pode afetar o seu serviço. Pode afetar a sua habilidade. E pode afetar também em algum socorro que você precise fazer. Você precisa socorrer o seu cliente que se engasgou, caiu, se machucou, precisa chamar uma SAMU. Você precisa acompanhar ele no hospital, acompanhar ele com a ambulância. Você vai de chinelo, bermuda? Você precisa chamar alguém da família. Aí você vai virar pro familiar, vai você que eu tô de bermuda e chinelo? Não, não existe isso. Ou vai você porque eu tô estudando? Por quê? Tem cuidador que leva livro, tudo para estudar na casa do cliente. Tem que separar isso. Ou fica no celular, ou fica conversando, ou pega outro tipo de serviço assim para fazer na casa do cliente. E ainda quando o cliente chama para alguma coisa, ainda achar ruim que tem que parar o que está fazendo. Não é assim que funciona. Tem que saber separar as coisas. Você tem que mostrar interesse pelo seu cliente. Você tem que estar do lado dele para tudo que ele precisar. Nem que ele chame 10 vezes para ir no banheiro. Você tem que estar preparado ali para levar ele. Você tem que estar preparado se acontecer alguma coisa dele cair. Não é que nós esperamos o pior, mas nós esperamos o que pode acontecer. Nós esperamos o que podemos fazer para ajudar, se acontecer. Então não vamos confundir isso. Você não está na sua casa. É por isso que a maioria dos cuidadores fala, cuidador ganha mal. Não ganha mal, é o jeito que você se porta. É o jeito que você age. Por quê? Cuidador, se você cuida da sua mãe que ficou doente, você já é um cuidador. Você vai aprender tudo na raça. Por quê? Vai ter obrigação de fazer, vai ter que fazer. Ninguém vai vir de fora para fazer para você. Então eu falo, se você cuida da sua mãe que aconteceu alguma coisa, um AVC, ou cuida do seu pai que ele caiu, quebrou o fêmur, você já é uma cuidadora. Você já é um cuidador. Então você vai aprender ali na raça. Mas só que vai ter aqueles cuidador que quando acontecer isso com algum parente seu, você consegue contratar um pouco mais barato para vir cuidar. Eles vêm e eles pegam vícios. Quebrou o fêmur, tem que ficar deitado, não dá para levantar, não dá para fazer isso. Já dei o banho, vou ficar sentado aqui do lado. Então, esses cuidadores, eles se acostumam com a situação. Eles pensam que todos os clientes são iguais. Então ele vai sentar lá do lado lá, vai ficar mexendo no celular. Aí esse cliente fez a cirurgia, teve o período de fisioterapia, voltou ao normal, consegue se virar sozinho, não precisa mais do cuidador. Esse cuidador gostou do serviço, viu como que funciona, que sempre pode aparecer esse tipo de serviço, arruma outro serviço. Uma pessoa que teve um AVC, está acamado, ele vê a pessoa deitada, ele lembra do cara que quebrou o fêmur, ele vai sentar do lado e querer mexer no celular. Não é assim, é diferente.
Cliente para cliente são diferentes. O que vai acontecer? Esse cliente vai precisar de troca de fralda. Você vai ter que virar essa pessoa para não sair uma ferida. Como que ele vai ficar sentado do lado mexendo no celular? Não tem como. Já é outro tipo de cliente, outro tipo de enfermidade, vamos dizer assim. Outro tipo de cuidado. Tem que ficar mais em cima dessa pessoa. A pessoa ela quebrou o fêmur lá, mas conseguia se alimentar sozinha ainda. Esse idoso não. Aí ele vai falar assim, nossa, aqui dá muito trabalho, eu vou embora porque dá muito trabalho. Por quê? Vai ter cuidador que não tem noção dos tipos de patologia. Então, se eu pego um cliente que teve um AVC, eu sei o que esperar. Eu sei o que eu preciso fazer. E eu sei como que vai ser o dia. Se eu pego um cliente que quebrou o fêmur, eu sei o que vai acontecer, como que vai ser, eu já vou ter uma noção. Se eu pegar uma pessoa com Alzheimer, dependendo do estágio que tiver, eu tenho uma noção do que esperar. Eu tenho uma noção do que vai acontecer mais ou menos. Mas também eu vou ter a noção de precificar também. De uma pessoa que quebrou o fêmur, de uma pessoa que teve um AVC, de uma pessoa que tem Alzheimer, o grau do Alzheimer. Então, você sabendo o que espera, o que você tem que fazer, você vai saber precificar também. É assim que um cuidador se valoriza. Porque você tem cuidador que vai e pega o serviço, tá precisando, tá. Ele vai lá e não sabe nem o que vai fazer, nem o que está acontecendo. A família que vai explicando para ele. Como que ele vai dar o valor? Só porque a pessoa está deitada vai ser um sossego? Não, não é assim que funciona. Aquela pessoa acamada pode dar muito trabalho. Pode ser muito difícil, muita responsabilidade. Então você tem que precificar. Aquela pessoa que tem um problema no joelho, que anda com dificuldade, pode cair, se machucar? Pode. Você vai ter que saber precificar. Essa casa tem barra para auxiliar ele a levantar? Essa casa tem tapete que pode derrubar ele? Que ele possa tropeçar? Tem que ver tudo isso. Por quê? Se você cuida de um paciente que tem problemas para andar, desgaste no joelho, uma artrose, uma artrite, você pega um paciente assim, e ele me cai e se machuca, a culpa é de quem? É do cuidador. Você vai ter que ficar em cima dele. Você tem que auxiliar ele. Você tem que vigiar os passos dele. Se ele cair, a culpa é do cuidador. Por isso que você não pode ficar sentado no sofá mexendo no celular, enquanto que ele vai ali na cozinha, porque é pertinho, ele consegue. Não, não tem isso. Você tem que acompanhar. Em questão de segundos, pode acontecer muita coisa. Ele pode cair e se machucar, pode quebrar o fêmur. Então, tem que estar atento. Tem que estar esperto com essas pessoas, com o serviço que você pega. É aí que você vai saber precificar também. Então, vocês têm que entender que um serviço é diferente do outro, um cliente é diferente do outro, uma patologia é diferente da outra. As pessoas vão te contratar pela sua habilidade, para essa pessoa ter uma vida melhor, para essa pessoa ter uma convivência melhor, para essa pessoa ter uma qualidade de vida melhor. É por isso que você está sendo contratado. Você não está sendo contratado para ficar do lado apenas. Tem cuidador que nem conversa com o seu cliente. Puxa uma conversa com o seu cliente. Vai numa praça. Escuta a história desse cliente. Não. Tem idoso que gosta de comentar a história, de onde ele trabalhou,
como que era antes, que saía de uma firma para entrar na outra, era rápido, que hoje é diferente. Eles gostam de falar isso. O que acontece? O cuidador já ouviu uma vez, já nem se interessa mais. Que ele repita todo dia. Não tem importância. Dá atenção. Aí você vê o idoso querendo contar a história e o cuidador no celular. O idoso está falando e ele não está nem aí. Então você precisa dar atenção para isso. Você precisa dar atenção para o seu cliente. Aí quando o cliente se enche do cuidador, fala que ele é ruim. Fala para a família, nossa, estou aqui, estou ajudando. E a família ainda vai do lado do cuidador, porque pensa que é o idoso que está inventando coisa. Então um cuidador tem que ver o seu lugar. Tem que ver para que você está trabalhando ali. Tem que entender isso, cuidador. Tem que estar sempre esperto com isso. Você mesmo se queima no seu local de trabalho. Você mesmo perde serviço no seu local de trabalho. A sua ação como cuidador ou vai fazer você arrumar bastante serviço e ser bem valorizado, ou vai fazer você perder serviço e arrumar serviços baratos. E olhe lá, se a pessoa ainda, por mais que pague menos, e você trabalhar desse jeito, vão te mandar embora do mesmo jeito. Então saiba o que vocês estão fazendo. Se ponham no seu lugar como cuidador, para você ser valorizado. Porque serviço como cuidador tem bastante. Principalmente quando você é conhecido, quando as pessoas te conhecem. Isso é interessante. Faça por onde. Mostre que você é capaz, que você é bom. Mostre interesse. Deixa a família ver que você sabe o que você está fazendo. Que você sabe trabalhar. Mostra para a família que você não vai encher o saco da família ficando pedindo coisa. Tem cuidador, se não tem uma luva, não vou pôr a mão nele porque não tem uma luva. Tá faltando uma mão. Avisa para a família, faltou luva porque você não avisou antes. Usa uma mão. Então você tem que saber se virar. Se faltou fralda foi porque você não avisou. Ah, eu esqueci de avisar. Faltou luva? Você não avisou, você esperou acabar para avisar. Ou avisa em última hora e quer que a família já traz rápido. Não é assim que funciona. Você sempre vai avisando antes. E o medicamento é a mesma coisa. Você vai deixar faltar um remédio para hipertensão? Não tem como. Então, você fica no celular, não vê se está faltando alguma coisa. Você cochila do lado do idoso, não vê se está faltando alguma coisa. Tem que estar atento todos os dias. Você vai trocar ele de manhã, você já sabe quantas fraldas vai ter ali. Você sabe até quando dá aquelas fraldas. Você já está acostumado com isso. O remédio dele está na metade, você já avisa a família, não espera acabar para avisar. Familiar não trouxe, você fala assim, ó, tem tanto, só tem 5 comprimidos, você já vai avisando. E anota que você avisou também. Cuidador pode falhar nisso? Pode falhar nisso, acontece. Mas vai ter família que também vai falhar, que você vai falar e eles não vão trazer, vai esquecer. Por isso que você sempre tem que estar anotando tudo. Até o remédio que você pede, você tem que anotar. Então você se valorize. Você mostra que você pediu o remédio. Você anota tudo. Mas a sua parte você fez. Isso é o que interessa. Você fazer a sua parte. Você sabe que está faltando fralda? Já avisa. Medicamento? Avisa. Depois quem vai ser cobrado vai ser você. Então procure a melhorar cada dia. Você como cuidador. Outra coisa também. Tem cuidador que está com o seu cliente ali e começa a dar mais atenção para as pessoas de fora.
Vai ter vizinhança que sabe que ele está cuidando ali do idoso, tudo. Acontece alguma coisa ali na região, ele larga o idoso sozinho e vai socorrer, vai ajudar, começa a pegar bico com o seu cliente. Ele acaba deixando o seu idoso sozinho, sabe que a família não vai chegar agora, sabe que a família vai chegar na parte da tarde. Então ele deita o idoso lá e vai atender algum cliente na vizinhança. Vai atender alguma pessoa ali que ele pegou amizade, conhece ele, vai lá, chama no portão, ele sai, deixa o cliente dele sozinho. Isso é o que mais acontece. Por quê? Você começa a ficar conhecido ali na região. Mas ao mesmo tempo ele não percebe que aquela família que ele deixou o idoso sozinho, saiu para socorrer, vai agradecer ele, vai exaltar ele. Mas as outras pessoas ao redor estão vendo que ele deixou um sozinho para ir socorrer o outro. Então já não pode misturar as coisas. É diferente. E se nesse período o idoso que ele deixou sozinho cai da cama, bate a cara no chão lá, não vamos nem falar de quebrar o fêmur. Bate a cara no chão, fica com o olho roxo, a cara inchada, a família chega. Ele vai falar o quê? Imagina isso, vai falar o quê para a família? Então não tem jeito, não tem como. Você nunca pode abandonar o seu cliente. A mesma coisa, ele deixa o cliente para ir no mercado, em alguma lotérica para resolver alguma coisa, sabe que a família não vai vir logo, que a família está trabalhando. Então não pode acontecer isso. Se você precisar sair, você liga para a família, avisa alguém, eles vão liberar você para sair. Tudo bem, aí é diferente. Se algum familiar falar assim, não, deita a mãe aí, ou deita o pai aí, vai rapidinho, é diferente. Mas você, por conta própria, você fazer isso, não pode. Não pode. A responsabilidade é toda sua. Você tem que ter consciência que tudo é responsabilidade sua. E tudo pode acontecer em fração de segundo. Pode cair da cama em fração de segundo, pode engasgar. Dependendo do paciente, ele pode ter um vômito e broncoaspirar. Já pensou você chegar lá, seu paciente se afogou no próprio vômito? Que situação? São coisas que podem acontecer. São coisas que acontecem. Vai ter idoso que, com a própria prótese, ele se engasga, ele se afoga. Não é que vai engolir a prótese, mas a prótese fica enroscada aqui, ele não consegue respirar. Já vi isso várias vezes. Vai ter um paciente com uma traqueostomia, precisa ser aspirado ali a secreção. Se você tem que ficar do lado, que às vezes um pouquinho de secreção pode afogar ele. Então, um cuidador tem que ficar ligado com essas coisas. Que tudo é responsabilidade dele. Tudo. Tudo é responsabilidade dele. Se ele fizer direito, tudo certinho, ainda pode sobrar para ele alguma coisa. Ainda pode levar a culpa de alguma coisa. Para apontar vai ter um monte de gente. E você, como cuidador, fazendo errado ou tentando se aproveitar da situação, aí que os outros vão te culpar mesmo, vão te apontar. Porque é mais fácil alguém te apontar você do que te elogiar. Por mais que você faça tudo certinho. Vão ter gente para te elogiar, mas vai ter gente para te apontar também. Vai ter gente que vai saber que você está fazendo certo e mesmo assim vai te apontar. Vocês vão ver ainda como cuidador, você fazendo certinho, quantos vão dar opinião no seu serviço? Isso vai ter bastante. Você está fazendo certo ali, ó, o procedimento certinho. Vai vir um e vai falar assim, não, faz assim que é melhor.
Então você tem que ficar esperto com a situação. Tem que ficar ligado com isso. Então, pessoal, o que eu tenho para falar é isso. Por mais que você faça bem feito, que você faça com amor, com carinho, conhecimento é tudo também. Não é apenas tentar fazer com amor e carinho. Porque muitos vão te apontar o jeito de você trabalhar, muitos vão falar, muitos vão dar palpite. Mesmo você tendo conhecimento, ainda alguém vai falar que você está fazendo errado. Para criticar, vem muita gente. Então você tem que já... Fazendo certo já é difícil. Você fazendo errado, se portando errado, é mais difícil ainda. Então, procura fazer o certo. E mesmo fazendo certo, você ainda tem que estar esperto, porque muitos vão te apontar. Você tem que estar preparado para se explicar o jeito que você fez e o que você fez. Agora imagina, você não sabe fazer, você se acomodou no tempo e acontece alguma coisa que você precisa se explicar. O que você fez? Ah, socorri ele. Que tipo de socorro você fez? Ah, fiz uma massagem cardíaca em cima da cama. Que tipo de socorro você fez? Liguei para a SAMU. Esperei a SAMU chegar. Então você tem que saber o que você está fazendo. Você precisa fazer uma massagem cardíaca? Você não vai fazer em cima de um colchão. Você ligou para a SAMU, mas só que você está ali do lado para ver se ele volta. Você vai fazer uma massagem cardíaca, você vai ver quanto que está a pressão dele, você vai ver a glicemia dele. Você vai ver se ele está engasgado com alguma coisa. Que primeira coisa, você vai ver as vias aéreas dele. E você estava no celular, não viu nada disso. Como você vai se explicar? O que você vai fazer? Vai passar vergonha na frente de algum profissional? Aí vem o pessoal da saúde ali e você passa vergonha, não sabe nem se explicar. Então é o que eu falo, fazendo certo já é difícil. Muitos vão te apontar. Fazendo errado, não sabendo nem o que está fazendo, é pior ainda. Então se porte no seu lugar de trabalho. Vamos se portar no nosso lugar de trabalho. Vamos saber o que nós estamos fazendo. Vamos saber que tipo de problema nosso cliente tem. E como lidar com a situação. É isso que eu tenho para falar para vocês.